Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Os limites do behaviorismo. Como os distúrbios alimentares predominam fortemente na nossa sociedade, eles têm sido intensamente analisados tanto pela comunidade científica quanto pela comercial. Imensos lucros aguardam qualquer pessoa capaz de oferecer uma maneira rápida e fácil de controlar o comer excessivo, e tem havido casos nos quais grandes sucessos ocorreram nessa área, pelo menos a curto prazo. Uma vez mais, contudo, quero enfatizar a importância da intenção sincera e da consciência espiritual em qualquer solução permanente para qualquer comportamento de vício. Creio que a seguinte história ilustra bem os limites de uma abordagem puramente mecanicista ao vício da comida. Uma mulher jovem fora profundamente viciada em chocolate durante vários anos. Tinha necessariamente que comer chocolate várias vezes ao dia, e sua vida se tornara literalmente organizada ao redor dessa compulsão. Se ela acordasse no meio da noite e não tivesse chocolate em casa, não hesitava em entrar no carro e procurar um supermercado que ficasse aberto 24 horas por dia a fim de satisfazer sua necessidade. Depois de se submeter a esse vício durante vários anos, ela procurou uma clínica especializada em distúrbios alimentares. O tratamento não foi de modo nenhum o que ela esperava, mas, de qualquer modo, foi bastante eficaz. Após se comprometer a comparecer a 10 sessões na clínica, pediram a ela que se sentasse diante de um grande espelho. Ela recebeu então um suprimento de barras de chocolate e um dispositivo que transmitia continuamente um choque elétrico de baixa intensidade, completamente indolor, que foi fixado em seu pulso. Devia observar a si mesma durante 30 minutos enquanto comia o chocolate, mas, em vez de engolir os pedaços, ela recebeu instruções para cuspir cada bocado em um prato de papel. No início, esse procedimento pareceu um tanto ou quanto absurdo, e durante as primeiras 7 sessões não teve nenhum efeito. O vício de chocolate da jovem mulher permaneceu tão forte como nunca, e foi apenas por ter pago por 10 sessões que ela continuou a frequentar a clínica. Após a 8ª sessão, contudo, ela começou a perceber que seu interesse por chocolate havia diminuído, e embora parecesse incrível, sua compulsão desapareceu completamente no final da 10ª sessão. Vários anos se passaram e seu vício de chocolate não voltou. Lamentavelmente, ela se tornou viciada em bolo. Meu objetivo ao contar essa história é mostrar tanto as possibilidades quanto os limites de uma abordagem puramente behaviorista ao vício da comida e, com efeito, a qualquer tipo de vício. Essas abordagens podem certamente ser engenhosas. Elas podem até mesmo ser eficazes ao lidar com o problema em um sentido estreitamente definido. Mas o comportamento de vício está apenas sendo reprimido e as necessidades espirituais a ele subjacentes permanecem insatisfeitas. A base do vício continua intocada e é quase inevitável que ela encontre outro caminho através do qual possa se expressar. A verdadeira fonte de qualquer vício e a verdadeira oportunidade para o desenvolvimento positivo de qualquer ser humano só é acessível através do espírito.
Com relação a isso, frequentemente cito o exemplo da pessoa que ouve a música de Beethoven tocada no rádio e depois começa a desmontar o rádio para encontrar Beethoven. Mas Beethoven não está no rádio e o cérebro, o sistema nervoso central, o aparelho digestivo e todos os detalhes do corpo não são realmente detalhes. São expressões do eu superior. São alcançáveis através da intenção sincera. E por mais estranho que um vício pareça estar, é possível fazê-lo desaparecer diante do poder espiritual que existe dentro de você. Até aqui lidamos com vícios ligados a substâncias e vimos como eles têm feito parte da história humana praticamente desde seus primórdios. A sociedade contemporânea, contudo, é um meio no qual categorias completamente diferentes de comportamento de vício passaram a existir. Vamos examinar sucintamente neste capítulo 3 exemplos desses vícios exclusivamente modernos. Embora não se baseiem no abuso de substância e não ameacem diretamente a vida, esses padrões de comportamento têm todas as características do vício clássico. Pode ser mais difícil, contudo, reconhecer e confrontar esses vícios. O vício do trabalho, dos relacionamentos destrutivos e da televisão não envolve nenhuma atividade ilegal. Eles são viciadores no sentido de que podem ocupar uma área desproporcionalmente grande da vida de uma pessoa, ou talvez toda a vida dela. O vício do trabalho. Todo mundo conhece a palavra workaholic, viciado em trabalho, mas não creio que este seja um termo realmente preciso. O workaholic implica uma analogia entre o vício do trabalho e o vício do álcool. No entanto, os dois vícios são, na verdade, bastante diferentes um do outro. Poderíamos, por exemplo, descrever uma pessoa que bebe demais como estando fora de controle. O alcoólatra não consegue controlar seu comportamento com relação à bebida. À medida que o vício do álcool progride, essa falta de controle acaba por se manifestar de maneiras óbvias: tremor, quedas, acidentes de carro, dificuldades para dormir ou acordar e todos os tipos de outros indícios de que os sistemas de orientação física, intelectual e emocional da pessoa não estão funcionando adequadamente. Isso pode até ser uma espécie de meta ou estratégia inconsciente da parte de alguns alcoólatras, estratégia essa relacionada com a visão psicanalítica do alcoolismo como uma tentativa de lidar com necessidades insatisfeitas que recuam à infância. Quando o alcoólatra perde o controle, ele volta a um estado no qual é preciso que outras pessoas cuidem dele. Os outros podem ou não concordar em fazer isso, mas o alcoólatra descontrolado está pedindo ou mesmo exigindo ajuda nas tarefas básicas da vida. A pessoa viciada em trabalho está fazendo algo muito diferente. Enquanto o alcoolismo pode ser frequentemente uma maneira quase infantil de atingir as outras pessoas, trabalhar o tempo todo é uma forma de se afastar dos outros. Significa retirar-se para uma área da vida na qual é exigido o controle e na qual a competência é altamente considerada. Debaixo do comportamento do alcoólatra pode haver uma fantasia infantil subjacente, mas a pessoa viciada em trabalho se retrata como completamente adulto. A fantasia do controle que dá origem ao vício do trabalho quase sempre deriva da sensação de que outras áreas da vida estão além do controle da pessoa. Mais especificamente, as pessoas viciadas em trabalho sentem frequentemente que não estão preparadas para lidar com as tensões dos relacionamentos familiares. Não me atrapalhe, tenho que trabalhar. Frase que parece uma saída respeitável ou mesmo admirável. Ou, corte a grama, pague as contas, dê banho no cachorro, não se esqueça do nosso aniversário de casamento. São frases silenciadas por estou trabalhando, isso é realmente importante.
Há alguns anos, estive envolvido no caso de uma menina que precisava de prolongados períodos de hospitalização e várias cirurgias importantes. No final, o tratamento foi coroado de êxito, mas ela passou muitas semanas em uma ala da pediatria, onde sua única distração era caminhar pelo corredor ou ir até a sala de brinquedos da ala. Embora a menina morasse em uma cidade pequena, um pouco afastada do hospital, a mãe da menina ficava todos os dias com ela e o pai pegava um avião para vê-la todos os fins de semana. Havia outra menina em um quarto adjacente, cujo pai praticamente nunca aparecia. Cabia aparentemente à mãe a responsabilidade de acompanhar a filha durante o período em que esta estava hospitalizada. Este fato chamou a atenção de todas as pessoas no andar, visto que o pai da menina era um homem conhecido e poderoso na indústria de entretenimento e suas transações multimilionárias eram relatadas pela imprensa. Durante minhas visitas ao hospital, percebi que estava ficando cada vez mais irritado com o grande homem de negócios, que não conseguia encontrar tempo para ver a própria filha. Era difícil acreditar que ele estivesse se comportando dessa maneira, e dei comigo imaginando o que eu diria a ele se algum dia o encontrasse. E um dia isso acabou acontecendo. Ele visitou a filha uma única vez, e por acaso eu estava presente na ocasião. Toda a raiva que sentira por ele rapidamente evaporou-se quando me vi diante dele, porque ficou claro para mim que ele estava em um estado de terror. Os símbolos do seu poder, a maneira como ele se vestia, seu telefone celular, seu relógio, seu penteado, não significavam nada no ambiente do hospital. Ali, ele era chamado a renunciar à sua importância pessoal e, de uma certa maneira fundamental, isso o esmagava. Ele evaporou-se, sentiu-se invisível. Quando ele partiu, a tensão existente no ar baixou visivelmente, o que, estou certo, foi altamente benéfico para sua filha. Sempre senti que a seriedade é um estado mental bastante tóxico e a pessoa viciada em trabalho está extremamente envolvida com a seriedade, que é importante com relação ao seu trabalho e, por conseguinte, deve ser levada muito a sério. Mas, na verdade, todo trabalho é um recuo diante de responsabilidades que podem ser verdadeiramente mais sérias do que a pessoa viciada em trabalho deseja admitir. Se você estiver dedicando cada minuto em que está acordado ao seu trabalho, pergunte a si mesmo se isso é realmente uma necessidade ou uma escolha. O que você talvez tivesse que fazer se o seu trabalho não tivesse uma importância tão grande? Quando você se sente à vontade em outras áreas da vida, não precisa mais do refúgio que o trabalho lhe forneceu. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.